Bom dia, professores. Agora sim, Tatiane, técnica da IFAP. A gente só deu esse prazo para poder trocar de sala, né? Estamos aqui na recuperação e aprofundamento de matemática, agora da terceira série do ensino médio. Estamos agora com o professor Fábio. Bem-vindo, Fábio, e boa formação a todos. Obrigado, Tatiane. Obrigado a todos que nos acompanham. É uma alegria para mim estar aqui com vocês. Eu sou o Fábio, professor IPCNP de matemática, e vou estar com vocês nessa transmissão, tudo bem? Para começar, eu vou compartilhar meu slide aqui. Só um minuto, pessoal. Vamos lá. Agora eu acho que vocês Já estão está vendo meus aparecendo aqui para slides. mim já. Uhum. Obrigado, viu, Tati? Às vezes a gente não consegue saber se dá para ver ou não, mas legal. Pessoal, nessa formação de professores, a gente vai ter o foco, a recuperação e aprofundamento a partir do diagnóstico da escola. A gente já viveu um período de aulas, né? E a gente propõe hoje atividades que vão possibilitar tanto a recuperação ou, dependendo da realidade, o aprofundamento também. É legal ressaltar onde encontrar os materiais, né? Então, esse slide aqui que eu mostro para vocês, para vocês verem, né, onde a gente pode encontrar todo o material que a gente comenta aqui na formação, como também tem caderno do aluno, do Aprender Sempre, caderno do professor, então é bem tranquilo. Tem o link, a Tati, eu acho que já vai disponibilizar no chat, mas também digitou lá no pesquisador da internet EFAP Currículo Paulista, é bem tranquilo, já deve aparecer o site com os materiais. No nosso caso, né, são os materiais da terceira série do ensino médio, então é bem tranquilo, ok? Bom, os objetivos de hoje. Pessoal, hoje a gente tem como objetivo retomar as orientações para desenvolver atividades que focam na recuperação e aprofundamento. Depois, orientar sobre atividade, segundo objetivo, né? Para vocês desenvolverem no ATPC, a gente vai ter uma sugestão de roteiro para dar para vocês, né? A partir do diagnóstico da escola. E um terceiro objetivo, que é discutir o desenvolvimento de atividades com base no diagnóstico que foi feito, possibilitando o trabalho em pequenos grupos. Assim como vocês já viram agora há pouco na transmissão de etapa com o Valdir, a gente vai dar uma sugestão para operacionalizar isso, né? Lembrando que pode ser que vocês já estejam até fazendo, né? A gente pode analisar, dividir a nossa formação em dois momentos. Um primeiro momento, a gente vai dar sugestões para a TPC, seria o nosso primeiro momento da agenda, ok? E depois a gente tem um momento muito importante, que é quando a gente traz exemplos do material Aprender Sempre. Hoje a gente vai também trazer um exemplo de atividade da ADE, possibilitando, né, sugestionando o trabalho em grupo com esses materiais, ok? Então, são esses dois momentos da nossa agenda de hoje. Lembrando do nosso dia, né? Nesse combo de formações que nós estamos tendo hoje, a gente teve uma transmissão agora há pouco, que a gente pode falar que foi mais vertical, onde serviu para o ensino médio inteiro. Estamos na fase intermediária, digamos assim, né? Onde nessa transmissão de série, pessoal, a gente vai focar na terceira série do ensino médio, que é o nosso caso, né? E depois tenha um último momento que eu diria que é um dos momentos mais importantes, onde a gente executa, né? Faz o nosso planejamento para executar com os alunos, né? Que é o desdobramento na escola, que é o terceiro e último momento dessa nossa manhã, ok? Bom, então, começando com o primeiro momento, que é as orientações para a TPC, eu gostaria de colocar para vocês alguns pontos que com certeza vai ajudar naquilo que o Valdir já comentou na transmissão de etapas, né? Então, são algumas orientações que, como eu disse, né, muitos de vocês já executam esse trabalho em grupo, pensando
na atual situação que nós estamos de ensino remoto, de pandemia, né? Então, talvez alguns de vocês já façam algumas coisas parecidas com o que a gente vai propor. E para quem ainda não faz, são boas sugestões, são um caminho para a gente percorrer e ter aí, de certo, um êxito na atividade. O primeiro ponto, pessoal, é a análise dos resultados da ADE. Aqui eu coloco a ADE, mas pode ser que na sua escola esses resultados ainda não tenham chego, né, por N motivos. Como eu disse, essa pandemia, nessa pandemia a gente tem que ter um pouco de pé no chão e entender que o planejado às vezes não tem acontecido, né? A gente planeja, mas é uma situação que a gente tem que ter muita empatia, muita paciência, né? Então, às vezes a gente pensa em fazer algo, mas haja criatividade, né? Eu acho que vocês entendem o que eu estou falando. Mas, assim, a proposta é que a gente tenha os resultados, sejam pela ADE ou sejam internos, né? Porque nós, enquanto professores, o que mais quem melhor entende do nosso aluno é a gente, né? A gente, seja por um registro escrito, seja pelo menos pelas participações, a gente consegue é, estabelecer o que precisa ser trabalhado. E nesse momento de retomada, isso é muito importante. Que, ó, a gente já viu as sequências de atividades, né, do primeiro bimestre, onde a gente focou nas habilidades essenciais e pensando nisso, o que pode ser retomado para aprofundar, se for o caso da sua realidade, ou mesmo para ter, né, para adquirir, porque de repente você visualiza, você fala assim, Fábio, o meu aluno, ele não conseguiu aprender essa habilidade essencial. E se isso acontecer, esse é o momento da gente estar retomando, né? Com essa nova proposta de metodologia em pequenos grupos. E depois, então, que você fez essa análise, pessoal, eu quero colocar aqui um segundo ponto, que é a estruturar o trabalho em grupo no ensino remoto. Nesse ponto, veja bem, o foco é que nesse ponto você consiga ver, pensando no material que você tem, eu destaco aqui o Aprender Sempre, mas pode ser a avaliação diagnóstica, é pegar o que você tem na escola, né? O que de material você tem na escola. Pensando na habilidade que você acha importante retomar e o material que você tem, o que dá para ser trabalhado em grupo. Então, esse segundo ponto é que você olhe para o seu material e já pense, né? Olha, eu pensei na habilidade essencial X e tem uma atividade do meu material que eu acho que talvez dê para fazer esse trabalho em grupo. E aí a gente vai para o próximo passo, que no momento da TPC, então, a gente refletiu sobre a habilidade, que é interessante, pensamos numa atividade, mas a gente tem que roteirizar. E o que seria esse roteirizar? A gente traz o roteirizar como verificar as possibilidades, né? No primeiro momento, né? Olha, aqui na minha escola, os meus alunos têm dificuldade para acessar um software determinado, por exemplo, o Meet. Só dando exemplo. Então, não é legal você propor uma atividade que use o Meet. Os meus alunos têm facilidade com o WhatsApp. Então, de repente, seja um caminho. Os meus alunos gostam do centro de mídia e é o que está dando certo por conta do chip do governo. Então, de repente, seja um outro caminho. Então, cada um olhando a sua realidade, quando você começar a roteirizar, né, roteirizar a atividade, é interessante que você já veja as possibilidades. Lembrando sempre, né, a gente às vezes passa desapercebido, mas é um momento diferente que nós estamos vivendo, né, quero ressaltar isso, então tem que seguir protocolo de segurança. Por mais que você fale, Fábio, mas é uma atividade remota, não teria nenhum perigo. Não, mas mesmo assim, tome os cuidados, né, pessoal? Verifique com formas, né, de propor que garantam que não vai ter perigo, né? A gente não pode ir contra a situação, muitas vezes triste, né? Aí vai da questão empática até na hora de propor essa atividade para os alunos, né? A gente tem que pensar em tudo isso. Bom, Adaptar, depois né, Fábio? adaptar, muito verdade, Tati. E nós, professores, a gente tira coelhos da cartola de várias formas, né? É muito bom, isso mesmo. E depois a gente vai para a parte do planejar, o tamanho dos grupos, pensando nisso tudo que a gente acabou de falar, tá? Composição dos grupos, os alunos que a gente acha que precisam
né, equilibrar. Cada professor tem a sua proposta, né, vai ter a sua intencionalidade na hora de fazer isso. E por último, aqui eu quero destacar nesse ponto o avaliar continuamente. Por quê? Esse avaliar continuamente, pessoal, principalmente no ensino remoto, a gente percebe que é difícil avaliar, né? A gente era acostumado com uma forma de avaliação e a gente se vê numa situação de ensino remoto, onde a gente precisa gerar uma nota, um valor, né? Fazer uma avaliação e como fazer isso. Então, no avaliar continuamente, o que a gente traz desde o momento da divisão dos grupos, do engajamento dos estudantes, já pode contar como um registro de avaliação. Então, desde da divisão até no momento da apresentação do material, é legal que você coloque, deixe claro, né, que vai contar com uma avaliação, ok? E aí vem um outro ponto muito importante, né, que eu vejo que talvez numa abordagem tradicional, trabalhar em grupo é propor para o aluno fazer e ficar aguardando, né, nós professores aguardando o produto. E essa metodologia que nós estamos trazendo propõe uma diferença. O professor também é protagonista nesse trabalho em grupo. Os alunos são protagonistas, com certeza, no desenvolvimento da atividade, mas o professor tem um papel protagonista muito importante, que é na mediação. Então, quando você estiver planejando, é importante você prever os seus momentos de interação com o grupo, porque a gente está começando agora, né? Aqui apresentar essa metodologia de trabalho em grupo. E pode ser que os seus alunos, né, os alunos, né, os nossos estudantes, pode ser que eles ainda não estejam com uma maturidade de fazer as coisas como deveriam ser feitas. Então, é importante a gente estar monitorando, estar corrigindo caminhos, né, em tudo que a gente for propondo, né, e aqui eu também vou destacar o seguinte, né, neste último ponto aqui, três partes muito importantes na nossa mediação e no nosso protagonismo nessa atividade, que é o momento de escuta, porque a gente vai propor e os estudantes, principalmente por conta dessa questão de isolamento social, eles vão falar muito, né? Eles vão sugestionar, eles vão falar que o que eles pensam, o que eles gostaram, se não pode ser diferente, e nós devemos, né? Eu acho que é bem bacana essa questão da empatia e da escutativa, né? A gente ouvir e ter também o nosso momento de fala. Percebam que são três momentos aqui, né? O escutar, o falar no sentido de dar uma devolutiva, até porque eles não têm, talvez, os estudantes não têm essa maturidade, e falar, ó, pode ser por aqui, pode ser por ali, e se for necessário, até ação, né? No sentido de que talvez você tenha que mudar alguns estudantes de um grupo para outro, né? Porque faz parte, né, do protagonismo nosso, enquanto professor, nesse trabalho em grupo. Não sei se está ficando claro, daqui a pouco a gente vai ter um chat e vocês podem ir colocando aí e participando, que a Tatiane está registrando, tudo bem? E assim, então, pensando no que vai ser feito nesse momento de ATPC, eu queria colocar o seguinte, né? Nesse trabalho de recuperação e aprofundamento que nós vamos desenvolver depois no ATPC, no desdobramento, é importante que vocês vejam se passamos por esses pontos, né? Se foi refletido. Aqui eu coloco a ADE, mas se você fez uma reflexão do ponto que o seu aluno, né, que o seu estudante precisa retomar ou aprofundar, né? Pode ser que a sua realidade é uma realidade onde é necessário apenas o aprofundamento e não só a retomada e recuperação. É interessante que você passe pela parte do trabalho em pequenos grupos nesse planejamento, no sentido de já ir pensando na transmissão de etapa, né? E em como fazer isso. E também, gente, aqui eu trago, a gente colocou aqui no slide, a metodologia de resolução de problemas, porque toda a formação que nós tivemos até o momento, que falava em torno da metodologia de resolver problemas, é muito importante que a gente não descarte, né? Porque não são descartáveis as nossas formações. Conhecimento a gente vai colocando, né? Vai acumulando e não tem problema nenhum. Então, é importante que nesse trabalho em grupo, você também resgate com os alunos as quatro etapas da resolução de problemas, né? Então, no momento que você for fazer o planejamento,
é interessante que tenha também pontos, né, onde o aluno retome isso. E um último ponto é a parte da articulação com outros componentes. Repare que a gente está propondo que você faça uma atividade diferenciada de retomada ou aprofundamento. Então, se for possível colocar alguma coisa de outros componentes como química, as questões sociais, sei lá, português, enfim, se der para você articular essa atividade tocando outros componentes, né, vai ser muito interessante, porque a gente vai repassar pela habilidade essencial, mas com uma cara nova, né? Tentando que dessa forma o aluno tenha um aprofundamento ou, de repente, consiga, né, desenvolver essa habilidade. Mas, assim, vamos para o chat. Ó, eu queria que vocês colocassem o seguinte: quais estratégias podemos utilizar para trabalhar em pequenos grupos nos contextos que nós estamos, né, de ensino remoto, pensando em possibilidades, o que vocês acham? É, Tati, é com você agora. Os professores já estão participando, já temos perguntas. Temos sim. Atualmente aqui temos bastante professor, temos mais de 1.000 professores. Eu estou respondendo aqui algumas coisas no chat, sou eu, tá, gente, que estou respondendo. Tem um delay, mas já está chegando aqui. Legal, é isso mesmo. O pessoal comenta muito, né, da questão do remoto, né, Fábio, mas é aquela questão mesmo de se adaptar, igual a fala sua antes da interação, né? Então, infelizmente, o aluno ele tem a dinâmica dele em casa. Aqui em casa eu vejo também isso, né? Minha sobrinha, é difícil mantê-la ali concentrada, mas é questão mesmo de rotina, né? Então, algumas contribuições aqui legal, eu gostei. Tem alguns professores comentando do próprio centro de mídias, né? A professora Rebeca, o professor Rodolfo comenta do Classroom, que é bom. Acho que todas as escolas estão usando, né? A menos na minha sede, eles utilizam bastante o Classroom. Legal. A professora Almir comenta do Meet, né? A professora Sandra comenta do Meet, do Classroom, bastante entre o Meet, o Classroom e o centro de mídia aqui, pelo que o pessoal está comentando aqui no chat. Muito obrigada, professores. Eu acho interessante comentar, Tati, que muitos professores já desenvolvem estratégias e quando você me fala que eles comentam no chat essas sugestões, dá para perceber que a gente já teve que ser criativo, né? Às vezes já vai ao encontro do que a gente está trazendo aqui. É muito bom saber disso, porque, infelizmente, por conta dessa pandemia, a gente teve que se virar nos 30, né? Digamos assim, e propor essas interações. Gente, lembrando sempre dos protocolos de segurança, pelo amor de Deus, né, que são cruciais. E também eu acho que nesse momento do grupo, Tati, há uma questão das competências socioemocionais, né, porque eles vão interagindo, eles vão tendo essa autonomia, essa dinâmica de conversando entre eles e acalentando, né? Então, são oportunidades que a gente pode estar explorando usando essa metodologia. Bom, pessoal, a gente vai para o segundo momento agora, que é onde eu vou propor aqui algumas atividades, pensando em como fazer esse trabalho em grupo, né, em pequenos grupos. Eu separei aqui, para essa próxima atividade, uma habilidade essencial da sequência de atividade 2, a EF08MA08. Opa! Fala assim: resolver e elaborar situações-problema que possam ser representados por sistemas de equações de primeiro grau com duas incógnitas e interpretá-los utilizando inclusive o plano cartesiano como recurso. Então, eu separei essa habilidade, mas só quero deixar claro que é uma sugestão, porque cada realidade vai ter uma habilidade que você, professor, acha mais adequado, né? Então, não é obrigatório ser essa habilidade, né? Você precisa, naquele momento que eu disse, de refletir, de analisar, ver o que é melhor para o seu estudante, ok? Ah, aqui, antes de começar o Mãos na Massa, né? Eu só quero situar que essa habilidade, como eu disse, é da sequência de atividade 2. Eu vou utilizar um problema da aula 3 e 4, tá? Então, já dando, né, essa dica, né, que seria interessante você utilizar o que você já tem em mãos, né? Não precisa, de repente,
mas fica livre para você fazer o que é mais conveniente, né? De bom senso. Mas no material já tem ótimas atividades que, como eu vou mostrar, já podem dar um disparo, né, para a gente fazer esse trabalho em grupo. Antes de eu seguir, é importante falar também o seguinte, gente, desde o início do ano, nós já tivemos formações sobre todas as sequências de atividade. Então, às vezes, vai parecer um pouco maçante, porque vocês já tiveram essas formações, né? Mas não é para ser, não. Eu vou tentar trazer aqui uma proposta de uma ressignificação da atividade, né? Então, a ideia é essa, né? Como vocês vão ver, eu vou apresentar um exercício, uma atividade, mas de uma forma diferente, para tentar contemplar esse trabalho em grupo, o método de resolução de problemas, ok? Então, é isso, né? Ó, a atividade que eu escolhi do Aprender Sempre é essa daqui, né? Eu achei ela bem interessante, porque ela dá a possibilidade para a gente fazer muita coisa. Aí, uma das coisas que, pelo menos, me ocorre é o seguinte, ó, essa atividade é uma atividade alternativa que o estudante pode até chutar, né? Ele pode nem aproveitar o conteúdo e resolver com chute, né? E ele pode até colocar para você, professor, essa atividade eu já fiz. Mas o que eu proponho, pessoal, é o seguinte: pensa na atividade, pensa na metodologia de trabalho em grupo e pensa nessa atividade como um início. E pensa também que, de repente, você verificou que o seu aluno ainda não sabe como resolver, né, com habilidade esse tipo de atividade, e agora você tem uma oportunidade de pedir para ele trabalhar diferente para tentar desenvolver e adquirir a habilidade essencial. Então, é um exercício simples, né? Ó. Uma livraria comprou muitos exemplares de certo livro, pagando por cada exemplar o valor de R$ 30. Pagou ainda R$ 300 pelo transporte de mercadoria até sua sede, sabendo que cada livro comprado da editora foi revendido pela livraria por R$ 40 e que o lucro resultante ao final da revenda foi de 1.200, é correto afirmar que o número de exemplares comprados inicialmente pela livraria foi de... Então, eu disse que é uma atividade simples, dependendo do estudante, né? Porque pode ter estudante que tem muita dificuldade. E olha o que eu sugiro, né? Olha o que a gente está sugerindo. Lembra que a habilidade essencial fala do plano cartesiano, da questão das equações, né? Então, aqui, deixa eu pegar aqui a caneta. Fala da questão das equações, então, os estudantes podem resolver essa atividade pensando, né, algebrizando ela na questão de 30 livros foram, R$ 30 custou cada livro, o X é a quantidade de livros, só uma sugestão para a gente pensar em como trabalhar essa atividade em grupos. E teve o frete que é R$ 300, e isso me gerou um custo Y, ok? Aí depois, revendeu por R$ 40 um número X, que eu não sei quanto que é, e para eu conseguir o lucro, eu tenho que tirar a quantidade Y de custo que eu tive, e eu já sei que o meu lucro foi de R$ 1.200. Então, aqui, os estudantes vão fazer como eles acharem, né, no desenvolvimento. Mas se você propor para eles o seguinte, ó, nesse trabalho em grupo, eu quero que vocês me representem a resposta no plano cartesiano, já abre um leque de opções. Porque percebam, né, como eu fiz aqui no slide, parece algo tranquilo, que alguns vão falar, não, é fácil, outros não vão saber, porque não tem habilidade. Mas quando você coloca, eu quero a resposta que o grupo desenvolve a resposta no plano cartesiano, eles já vão ter que pensar em como essas duas equações, como a gente escreve essas duas equações no plano cartesiano, e aí entra, né, a questão do grupo, deles se ajudarem, né, deles pesquisarem e verifiquem, né, que a partir de um problema que a gente escolhe, por exemplo, do material Aprender Sempre, a gente consegue desenvolver um trabalho em grupo que pode ter como objetivo, né, culminar na aquisição da habilidade essencial, ok? E aqui no próximo slide eu coloco o seguinte, gente. Como eu disse para vocês,
façam a resposta no plano cartesiano. Se eles quiserem representar utilizando o Excel, fala, tudo bem, sabe? Porque a gente está vivendo um momento que talvez os alunos saibam muito da tecnologia que nós talvez não conheçamos, né? A gente pode dar um toque, ó, tem um tal de GeoGebra que é interessante para eles pesquisarem. A gente pode, com o que a gente traz, né, de experiência, ir orientando, mas a gente abre, sabe? É importante a gente dar essa abertura para eles fazerem como eles acham melhor. Interessante também, né? A gente está falando de recursos digitais, mas às vezes a nossa realidade é mais simples. Então, propor a questão da folha quadriculada, né? De repente, não importa, né? A gente é, acolhendo esse aluno, né? E da forma como ele consegue desenvolver habilidade, né? Pensando nos grupos, nas soluções que eles forem dar, é excelente, tudo bem? Aí, pessoal, nesse próximo slide aqui, eu quero também fazer uma conexão que a gente pensou muito em estar trazendo para vocês, o material, uma conexão com o material da ADE, porque, vejam bem, né, talvez esses alunos, esse material chegou nas diretorias, né, chegou para esses alunos, nas escolas, enfim, e pode ser que o professor use desse recurso também, porque a gente tem que usar o que a gente tem em mãos, né? Muitas vezes a gente não tem tempo para ficar indo atrás, situação de isolamento social, né? Nem podemos, temos que tomar muito cuidado com isso. Então, nessa próxima atividade, eu vou propor de um exercício da ADE. Então, a habilidade que eu vou sugerir, né, para essa EF08MA07, associada a uma equação linear de primeiro grau com duas incógnitas a uma reta no plano cartesiano, mas você, como eu disse, pode pensar em uma outra, né? De acordo com a sua intenção, você trabalha, tá? Não, é importante, por isso que eu digo, o protagonismo nosso enquanto professor em olhar, né, como estão os nossos alunos e o que a gente pode fazer de diferente, no caso da metodologia de pequenos grupos, para tentar alcançar a habilidade. Então, aqui de novo, gente, ó, eu trouxe uma habilidade, né, um exercício, desculpa, que aparentemente o exercício da ADE é de alternativa, mas que aparentemente não tem tanta dificuldade, assim, não tem como explorar, mas o pedido é que a gente ressignifique isso. O Valdir falou de algumas etapas que a gente pode propor no grupo, na transmissão anterior. Então, quando a gente for olhar para um exercício, olhar pensando nisso, né? Então, de uma atividade, a gente ressignifica e explora ela mais, entendeu? É essa que seria a ideia que eu vou tentar passar para vocês, né? Então, a atividade, eu peguei do modelo 8 da ADE, o exercício 21 da terceira série, que é uma atividade que envolve, ó, considere a equação linear apresentada no quadro abaixo, é uma equação 2y mais 3x igual a 6, ok? E a pergunta é, qual é o gráfico que representa a equação? Aí tem as alternativas, né? Aparentemente, talvez seja muito simples para trabalhar em grupo, mas eu vou colocar aqui uma possibilidade para que fique interessante, para que daquela atividade, né? Deixa eu voltar um slide. A gente consiga, né, usar uma possibilidade do trabalho em pequenos grupos. Então, ó, trazendo o pequenos grupos e a resolução de problemas, você pode colocar essas perguntas para eles irem, para os estudantes irem traçando esse caminho. Que caminho é esse, né? Veja bem, primeiro ponto é a compreensão do problema. Você coloca como pergunta, grupos, vocês terão que responder essa primeira pergunta. Existem palavras que você desconhece no enunciado? Em caso afirmativo, realize uma pesquisa em dicionário virtual ou físico. Gente, olha que interessante. Pode ser que para algum aluno, equação linear, alguma coisa, eles não saibam mesmo. E como está numa dinâmica de grupo, algum aluno fala para ele, ó, não precisa que esse significado eu sei. E eles vão, entre eles, já ajudando, o jovem ajudando o jovem, né? O estudante ajudando o estudante a desenvolver a atividade. E se, eventualmente, ninguém sabe o significado da palavra, que eles pesquisem, né?
E aqui eu trouxe as respostas, mas são só sugestões, né? Não são importantes, mas aqui eu trago aqui as respostas para verem como poderia acontecer isso. Aí coloco uma segunda pergunta. O grupo entendeu o que se pede no problema? Uma terceira pergunta. Quais dados são necessários para resolver o problema? Então, tudo isso eu estou usando a metodologia de resolver os problemas, né, a parte da compreensão, e dando oportunidade para que o grupo chegue num acordo, né? Chegue num consenso e tente melhor aprender a habilidade, ou vendo pela primeira vez, ou aprofundando, de como trabalhar isso. Aí, seguindo a resolução de problemas, né, aquilo que a gente já viu, a segunda etapa é a elaboração de um plano de ação. Então, você pode colocar umas perguntas do tipo: quais conceitos matemáticos são necessários para a compreensão do problema? Aí eles colocam lá. Então, é uma pergunta boa. Você pode pôr também, ó, uma quinta e uma sexta pergunta assim: represente informações principais do problema por meio de uma figura, esquema ou quadro e use a anotação adequada para os dados. A atividade que eu propus não dá muita abertura para esse tipo de pergunta, mas eu quis manter essa pergunta porque dependendo da habilidade, dependendo do exercício que você trouxe, dá sim possibilidades deles fazerem diagramas, enfim, né? Aqui a nossa habilidade máxima é uma tabela que ele pode estar fazendo. Eu acho, né? Talvez ele surpreenda a gente com essa pergunta. Questão 6. Antes de efetuar os cálculos na calculadora, né, estime uma resposta e, ao final, compare sua estimativa. Então, aqui nessa habilidade, o que eles poderiam estimar, uma vez que eles sabem que equação linear é representada por uma reta, é que a resposta tem que ser uma reta. E aí vem a parte da execução do plano, né, que é o terceiro ponto, né, da resolução de problemas que o grupo vai fazer, e, por último, a avaliação do resultado, se foi se, né, tudo que eles construíram chegaram na alternativa certa, ou em alguma alternativa razoável, né, e eles podem estar daí apresentando para a gente o resultado, né, da atividade em grupo. Então, essa, pessoal, foi uma forma que a gente encontrou para estar mostrando como pode ser feito passo a passo, usando material, né, no caso aqui a ADE, mas também o Aprender Sempre, e estar trabalhando em grupo e usando a metodologia de resolução de problemas, né? Repare que a gente tende a avançar no nosso, né, na nossa forma de contribuir e tentar acertar, eu vou falar acertar, né, mas ser mais assertivo com o aluno, né? Não está sendo fácil. Mas a gente chega lá, pessoal. Então, essa é a sugestão. Aqui eu vou ressaltar com vocês o seguinte, né? Então, tendo em vista que vocês já refletiram, vocês já viram como a gente pode trabalhar, né? Uma forma, pelo menos, né? Com certeza vocês têm outras formas, né? É interessante. O professor, ele a sociedade deveria ver nós, professores, como heróis, né? Porque o que a gente faz não é brincadeira. Mas vamos lá. Trabalho em grupo, pessoal. Quero destacar o seguinte: aqui tem um texto do nosso referencial teórico que diz o seguinte: trabalho em grupo. Estudantes trabalhando juntos em grupos pequenos, de modo que todos possam participar de uma atividade com tarefas claramente atribuídas. Então, quando você tiver, né, operacionalizando isso, é importante a clareza, a transparência do que a gente está pedindo. Eu vou colocar alguns outros pontos que ajudam nessa clareza para que, de repente, possa ajudar na nossa aplicação, tá? Ó, primeiro ponto, legal, papéis dos estudantes. Gente, é importante que cada um tenha um papel. Aqui eu coloquei, ó, 5 papéis que, de repente, você pode pensar em outros, tá? Mas esses 5 papéis não tem nem a ver com a importância deles, mas tem a ver em dar responsabilidades ao aluno. Por exemplo, facilitador. Seria aquele aluno, pessoal, que a gente chega e pergunta para um do grupo se eles estão entendendo. Se o facilitador falar que está entendendo, a gente, como professor, beleza. Entendeu? Então, o facilitador é o que vai facilitar a compreensão do grupo e a execução. O verificador
seria aquele aluno que, quando a gente for perguntar, todo mundo está fazendo, a gente não precisa perguntar para todo mundo, a gente chega no verificador, que é o que verifica se todos estão fazendo. Então, o papel dele é esse. Parece ser simples, mas na metodologia que o Valdir falou mais cedo, é importante disso, né? A gente usar do grupo para envolver e dar responsabilidade para os alunos, né? Como eu disse, não ser aquele grupo tradicional onde só um faz, né? Não, cada um tem a sua função. No final, todos ganham, né? Trabalho em grupo, mas cada um teve uma função. Gerenciador de materiais. É aquele aluno que vai ver, todo mundo está com a apostila, todo mundo está com a avaliação, entendeu? É o gerenciador de materiais. Oficial de segurança. Na pandemia, pode ser o que fala, ó, gente, vocês não estão fazendo aglomeração, né? Entendeu? E eu vou seguir aqui por conta do nosso tempo. A Tati me deu uma indicação aí, mas é isso, entendeu, pessoal? Fazer esse primeiro ponto. Outra coisa importante, a gente propor uma pesquisa, porque a pesquisa também deixa claro e ajuda eles a chegarem na solução. Então, no caso que eu trouxe para vocês, que eles poderiam pesquisar equação linear, outras coisas, né? Então, a gente coloca lá, antes de resolver, façam pesquisa disso. Uma outra coisa, a gente tem muitas mídias, né? Hoje em dia com esse ensino remoto, e inclusive do centro de mídias, que a gente pode sugerir para os alunos colocarem, para eles assistirem, para chegar no problema, né? Por exemplo, para resolver aquele problema que eu propus, eu poderia falar para o aluno o seguinte, ó, verifique é, verifique a aula do dia 1/3 do Centro de Mídias, pode ser pelo canal do YouTube ou pelo repositório, que aquela aula vai te ajudar a resolver, entendeu? Então, é uma forma. Desenvolvam atividades. Nesse passo de desenvolver, também é legal você colocar algumas coisas para eles fazerem individualmente, ok? Porque senão, para tentar não acontecer de que alguém fique sem fazer alguma coisa. Se possível, né, relacionar atividades com o cotidiano do aluno, isso é super legal, porque quando ele dá mais significado para aquilo que ele está fazendo, e também, última bolinha aqui, pessoal, apresentar um relatório, seja um podcast que está na moda, seja um vídeo, mas é importante que eles apresentem e façam um registro para ter o fechamento, né? Porque foi desenvolvido toda uma atividade, e se a gente não pede um fechamento, um registro, pode ser que isso se perca, né? Então é sempre legal, na transparência, né? No trabalho em grupo, a gente pensar nisso, ok? Bom, então vamos caminhando para o nosso encerramento. Quero dizer o seguinte para vocês, ó. Esperamos ter contribuído na construção do plano de ação e intervenção para a recuperação e aprofundamento, com as propostas envolvendo os estudantes em trabalhos em grupo, ok? A gente já passou pela transmissão de etapa, estamos agora terminando a transmissão de série e vamos caminhando para a parte, né, não vou falar que é a mais importante, mas para a parte muito importante, que é quando a gente prepara o que a gente vai fazer com o estudante, né? Que é um momento mágico, assim, que a gente precisa e tem que aproveitar dele, né? Que a gente vai caminhar daqui a pouco. E finalizando, hoje a gente retomou as orientações para desenvolver as atividades que focam a recuperação e aprofundamento, fizemos uma orientação sobre atividade de planejamento na TPC, discutimos o desenvolvimento de atividades com base no diagnóstico da turma, escola, né? É legal aqui só ressaltar que cada realidade, cada professor tem uma realidade, né, gente? Então, é importante que você faça o que convém para o seu estudante, para o seu aluno, né? E a gente compreende isso, isso é muito importante, tudo bem? E foi isso que a gente viu hoje. Aqui estão os nossos referenciais, né? Caso você queira aprofundar, queira fazer um estudo, uma formação por conta, bem legal. Não esqueça de deixar para nós o seu comentário, avaliar essa transmissão de informação, que serve para a gente estar melhorando, né? A gente sempre pode melhorar e a contribuição de vocês nos ajudam com isso, tá, pessoal? Esperamos que as reflexões trazidas nessa segunda pauta formativa possam contribuir para o planejamento da sequência de atividades propostas e também na observação de avanços e dificuldades dos estudantes durante a realização das suas aulas. Professores, bons estudos, muito obrigado pelo tempo de vocês, espero que tenha ajudado, né, na próxima etapa agora, onde vocês vão executar
as atividades com os pares. Gratidão e bom trabalho, bons estudos. Até uma próxima. É isso, Tati. Obrigada, Fábio. Eu só queria dar alguns recados, né? Esse PPT que o Fábio mostrou já está lá no repositório, é só colocar lá no Google, escrever, né? Repositório CMSP. Na data, é só colocar a data de hoje, né? Do dia 8 de abril, e no assunto colocar recuperação, tá? Clique no pesquisar, né? Na lupinha que aparece, vai aparecer todas as recuperações e aprofundamento, tá? Desde a etapa dos anos finais e ensino médio, desde o sexto ano até a terceira série. Por enquanto, só tem o material. À tarde, né? Acho que depois das 5 horas da tarde, mais ou menos, vai ter já as aulas, né? O vídeo mesmo já incluso no repositório. Outro ponto também é a questão do material de hoje. Se você entrar e sair aqui dessa sala, né, da segunda série, vão aparecer 3 informações. A primeira vai aparecer do material Aprender Sempre, que vai direto lá, né, para o currículo paulista. Então, você consegue acessar o material, né, o caderno do aluno, o caderno do professor. Outro também item que aparece em vermelho no chat é a avaliação, que é essa que o Fábio pediu para vocês participarem, é muito importante para nós sabermos, né, se estamos correspondendo aí, até mesmo dicas, enfim. E o terceiro link que aparece é do material de hoje. Nesse link vai aparecer de todas as etapas que foram apresentadas hoje. Ok? Queria agradecer ao Fábio, parabéns, Fábio. O Fábio estreou hoje conosco aqui. Espero que tenha acalmado. O pessoal gostou bastante. É esse retorno que a gente quer. E até daqui a 15 dias, né, Fábio? Sim. Até 15 dias. Tchau, Muito tchau. obrigado, Tati. Obrigada a você, Fábio. Obrigada a todos e até 15 dias.